amigos. Eu sou Adriana Menezes, estou aqui a convite do Centro Espírita Jorge Olímpio. Alguns meses atrás, eu recebi o convite da casa para tratar desse tema, que hoje nós trataremos, que é o Cristo Consolador, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. A ocasião, tivemos falha, interrupção no sinal de internet e não conseguimos concluir o tema conforme a nossa vontade. Então, graças a Deus, recebemos o convite da casa, e por isso eu agradeço, do Departamento Doutrinário, para que nós pudéssemos tratar deste mesmo assunto. Então, eu vou ler aqui o trecho do Evangelho que fala sobre isso. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jugo é uma peça de madeira, que é uma peça, digamos, uma peça reta, de madeira com duas alças, onde é colocado em volta do pescoço de dois animais, no caso, dois bois, por exemplo, que esses animais vão ser usados para o trabalho na terra, para arar a terra, por exemplo. E vai ser conduzido por alguém, e esse jugo vai fazer com que essa condução seja fácil, seja mais facilitada. Esses animais vão ser conduzidos conforme a vontade de quem o está guiando. E quando fala aqui o fardo, é a carga que é colocada sobre o corpo desses animais. Mais uma vez, Jesus está falando por parábola, e nós podemos entender esse ensinamento quando ele se refere a esse jugo, que também significa opressão. Essa palavra também é sinônimo de opressão. Que nós podemos ter o nosso sofrimento, as nossas dores aliviadas quando buscamos a companhia dele, a companhia de Jesus. E também ele fala isso no item 2, que eu também vou ler aqui. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. A maioria de nós sempre fala assim, aos espíritos, a quem não é espírita, a morte ela traz um sofrimento muito grande, causa muita dor. Nós sentimos falta de quem amamos, nós achamos que não vamos mais vê-los e ficamos muito tristes por isso. Mas para o espírita não é diferente a dor da morte. Todos nós sofremos quando nos separamos, mesmo que momentaneamente. Nós assim o sabemos que é dessa pessoa que nós amamos. Nós achamos, por estarmos envolvidos na vida material, que certamente nos toma a maior parte do dia, a maior parte do nosso pensamento, né? A maior parte do nosso tempo que a gente se ocupa é das coisas materiais. E, sem nos darmos conta, muitas vezes nós vamos elaborando o nosso pensamento, nossa maneira de entender as coisas de forma também material. E não dando tanta ênfase, não aplicando da maneira correta todo o ensinamento que a gente tem a respeito da vida futura, a respeito da vida espiritual que nós adquirimos com a doutrina espírita. A doutrina espírita nos esclarece que nós, quando desencarnamos, é o corpo físico que morre. Nós continuamos vivos. Então, quem a gente ama, nós certamente iremos reencontrar. Mas, quando estamos passando pela dor recente do desencarne de alguém que amamos, nós muitas vezes não lembramos disso. Ou pelo menos não lembramos da maneira que deveríamos lembrar. Ao ponto de sermos consolados por esse pensamento. De não nos deixarmos aplacar pela tristeza, a dor, a saudade, ela vai acontecer certamente, não só para quem não é espírita, mas para qualquer um de nós. Nós sentimos, sim,
quando nós nos separamos, momentaneamente, digo novamente, de alguém que amamos. Mas a certeza de que vamos reencontrá-lo certamente deve nos consolar. E é essa a lição que esse capítulo do Evangelho traz. Não só esse capítulo, mas diversas outras lições do Evangelho nos traz esse pensamento de que nós, não só a morte, né, mas nós também somos consolados em diversas outras situações que nos vêm, sejam elas de dor física, através de alguma enfermidade, de alguma violência que sofremos, de alguma injustiça que sofremos também. Tudo isso vai passar. Esse momento que nós estamos passando, onde muitos se desesperam em estar isolados, né, das pessoas que gostam, do dia a dia, da vida social, isso faz falta para todos nós, certamente. Porém, para outros traz o desespero, para outros traz a inconformação. Porém, a gente sabe que nada disso do que a gente passa foi nos dado de presente ao acaso. Nós sabemos que tudo que estamos passando é para o nosso crescimento espiritual. Se certamente sofremos hoje, é porque algo fizemos para que esse sofrimento fosse colhido hoje. E com a certeza, e essa certeza se dá à medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, que a gente vai aprendendo com os estudos, com as leituras, com as palestras. Quer dizer, são inúmeros os recursos hoje que nós temos que vai fazer com que o ensinamento venha até nós. Agora, o grande desafio nosso não é aprender somente, é trazer daqui do nosso intelecto para o nosso coração, para o nosso sentimento, todos esses ensinamentos. Esse é o grande desafio, a gente aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu. É muito fácil a gente dar conselho, é muito fácil a gente ensinar. Eu mesmo, como a maioria, pelo menos das pessoas do Jorge Olimpo, sabe, tenho um filho com 6 anos. É fácil para mim ensinar a ele o que ele deve fazer, né? Eu digo, não coma de boca cheia, não gaste muita água. Então, são ensinamentos que a gente passa com uma certa facilidade, né? A gente fala, vai falando, vai ensinando, e, no entanto, quando a gente se dá conta, a gente está fazendo. Eu falo de boca cheia, sem querer, sem me dar conta. Eu gasto água, sem me dar conta. No entanto, é fácil a gente ensinar as pessoas, é fácil a gente aconselhar as pessoas. E enquanto trabalhadores da casa espírita, também muitas vezes, nós ensinamos a quem vem à nossa casa em busca de um esclarecimento, em busca de um consolo, de como se deve se portar, de como deve agir para vencer tal dificuldade. E nós falamos de todas essas possibilidades que as pessoas têm para superar aquilo. Falamos da prece. Quão importante é orar, meu irmão? Ore. Ore sempre. Falamos do Evangelho no lar. Quanto é importante o Evangelho no lar. Quanta luz que ele traz para a gente. Que benefícios que nós temos com essa prática. Nós falamos das boas leituras. Nós falamos que temos que nos preparar para adormecer, para o sono, procurar ouvir quem gosta, né? Quem tem esse hábito, ouvir uma boa música que relaxe, fazer uma meditação, fazer uma prece. Tudo isso nós sabemos, tudo isso nós ensinamos, mas muitas vezes nós não aplicamos tudo que a gente sabe. E quão feliz que a gente seria se a gente conseguisse aplicar tudo isso. A própria doutrina espírita, o Evangelho, nos ensina que nós só somos infelizes. No Evangelho não, o Livro dos Espíritos, se eu não estou enganada. Nós somos infelizes, os homens são infelizes quando se afastam da lei de Deus. Então, quando nós deixamos de seguir o que Deus, através de Jesus, nos trouxe como ensinamento, nós nos tornamos infelizes, nós buscamos a infelicidade. Então, como eu disse, é fácil nós ensinarmos o que o outro deve fazer, mas na hora de aplicar, esse é o grande desafio que nós temos. E temos aqui uma lição que
está no livro de Joana de Ângeles, eu vou ler aqui um pedacinho, que ela fala sobre as dores, né? Sobre as dores, não, perdão, sobre a oração. Ela diz assim, sobre as dores e sobre a oração. Vou ler, né? Diz assim, não te aflige, é só um trechinho. O livro é Dimensões da Verdade e o capítulo é Chorando para Realizar. Aí um trecho diz assim, não te aflijas, nem te queixes. Aprimora o pensamento e ora com fervor. Veja só que lição que ela nos traz. Aprimora o pensamento e ora com fervor. Não te aflijas nem te queixes. Quantas vezes nós nos afligimos? Quantas vezes nós nos queixamos? Não é verdade? Eu, pelo menos, me aflijo sempre. Me queixo o tempo todo. Mas se eu seguisse o que eu aprendo, né? A primeira vez que eu leio, não pode não ter sido essa lição, esse livro, mas outras lições de outros livros que nos diz a mesma coisa, que nós não devemos alimentar a aflição, nós não devemos alimentar a queixa, o murmúrio, quanto mal que isso nos traz. No entanto, nós esquecemos, nós deixamos de aplicar. Nós temos o melhor remédio, mas não abrimos nem a caixa. Ou melhor, até lemos olhamos para a caixa, mas não ingerimos, não aproveitamos. Né? E Joana de Ângeles nos convida a fazer bom uso de tudo que aprendemos com a doutrina espírita. Não te aflijas nem te queixes, aprimora o pensamento e ora com fervor. Quando nós oramos, nós não conseguimos mudar a situação ao nosso redor, na maioria das vezes. Claro que em algumas vezes nós conseguimos modificar a situação. Porém, nós conseguimos mudar o nosso estado de espírito. É esse o principal objetivo da prece, da oração, desse contato com Deus, dessa abertura que nós damos para que possamos ser intuídos, para que possamos ser auxiliados, ajudados pela espiritualidade amiga. Então, somos nós que abrimos essa porta, pois eles estão constantemente ao nosso lado. Eles têm o intuito de nos ajudar. São enviados por Deus, são enviados por Jesus para nos auxiliar. Pensemos que quão grato deveríamos ser por termos um anjo guardião, um espírito protetor, um espírito amigo que está ao nosso lado, se alegrando nos momentos felizes quando nós acertamos, quando nós estamos no caminho certo, no caminho correto, quando estamos auxiliando as outras pessoas, quando estamos sendo bons, quando estamos aproveitando o nosso tempo de maneira benéfica para nós e para as outras pessoas. E quanto eles se afligem, quanto eles ficam entristecidos quando nós nos afastamos de tudo isso que aprendemos. Quando nós ferimos o outro, quando nós nos ferimos, quando nós estamos plantando a infelicidade para nós. Então, quando nós oramos, nós damos abertura para que esse auxílio chegue. Então, eu tenho consciência de que eu devo fazer melhor uso e mais constantemente uso da prece, da oração, porém, nem sempre eu faço. E eu sei que não estou somente, não estou sozinha com esse comportamento, com essa atitude. A maioria de nós nos queixamos. Por que a gente sempre faz as mesmas coisas erradas? Que a gente sabe o caminho certo e não o segue, né? Então, continuando aqui a lição que Joana nos disse, que ela sabe muito mais do que eu, certamente, que eu estou apenas tentando aplicar um pouquinho, entender um pouquinho a mensagem que ela traz para a gente, ela continua. Se já possuis a fortuna da oração habitual, ora mais. Se nós já temos o hábito de orar e estamos passando por uma aflição, oremos mais. Então nós devemos, se eu oro uma vez por dia, eu vou orar agora 2, 3, 4, eu vou orar a todo instante.
Não é só no momento de dor que eu devo orar, mas é nesse momento que eu lembro. É nesse momento que eu lembro de que eu posso ser socorrida pelo Pai, por Jesus, pela espiritualidade maior, através da prece. É nesse momento que eu me lembro que a prece realmente é um recurso eficaz. No momento da dor, no momento do sofrimento. E Joana nos convida a isso. Se a gente já possui essa fortuna da oração habitual, ora mais. Refugia-te na paciência. Quantas vezes nós nos impacientamos por nada, por bobagem? Com esta pandemia, certamente, muitos de nós buscamos maneira de nos equilibrar, né? Graças a Deus, né? É necessário isso. Estarmos muito em casa, muitas tarefas, aqueles que trabalham ou em casa ou fora de casa, o trabalho não cessou, pelo contrário, ele aumentou, né? Então, nós temos que ter equilíbrio para saber lidar com isso. Então, com essa pandemia, muitos de nós têm buscado alternativas para manter esse equilíbrio, para buscar e para manter esse equilíbrio. E uma dessas maneiras que eu busquei, né, são os diversos vídeos que nós assistimos, as diversas palestras, os livros, e uma dessas linhas que eu estou buscando aprender é através do autoconhecimento. E me foi recomendado, né? No vídeo, me foi não, presunção minha, não foi para mim, foi para todos nós, né? Que temos a oportunidade de assistir. Diz assim, que nós devemos anotar todas as nossas, todos os nossos sentimentos que nós tivemos durante o dia. Se nós nos impacientamos com algo, se nós ficamos felizes com alguma coisa, se nós nos aborrecemos, anote durante o dia, porque isso daí vai lhe facilitar a se conhecer. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu fui realmente partir para a prática disso, eu percebi o quanto eu me aborreço por bobagens, por coisas pequeninas, que passado alguns minutos, a gente até se dá conta que a gente é assim. Mas quando a gente anota, quando a gente coloca isso sobre vigilância, realmente, a gente vai se dar conta do do quanto que nós estamos agindo dessa maneira, né? Do quão desequilibrada que eu estou, do quão impaciente que eu estou, principalmente com as pessoas da família, com as situações corriqueiras, que não tem tanta importância, que a gente não deve achar que isso é algo terrível que vá nos tirar a paz, que vá nos desequilibrar. E nós nos deixamos, pelo menos eu me deixo levar muitas situações assim. Então, anotando, verificando, eu pude observar que eu estou me impacientando por nada, por nada. E quando nós pensamos que isso daí realmente é nada em relação à nossa vida como espírito, aí que nós nos damos conta de quão bobos, quão crianças espirituais que ainda somos, pois ainda agimos de maneira tão equivocada. Não aplicamos o que a gente aprende. Se eu estivesse na casa espírita e alguém viesse me falar isso, eu diria, claro, sabendo, tendo a plena consciência de que eu também o faço, de que eu também erro, lógico, mas enxergar o problema no outro é muito mais fácil. E a solução, então, é mais fácil ainda. Então, meu irmão, minha irmã, faça isso, faça aquilo. Mas o que eu tenho que fazer é aplicar isso em mim. Quanto que eu teria já crescido como pessoa, como espírito, como ser humano, se eu tivesse aplicado todas as coisas boas que a doutrina espírita me ensina e ensina a todos nós. Então, esse é o convite que nós temos que nos fazer. Essa reflexão que nós temos que nos fazer. Quanto que nós estamos aplicando de fato o que a gente aprende na doutrina espírita, que ensinamos para o outro, que ensinamos para o filho, não é? Criança, né? Que ensinamos para alguém que vem em busca de um auxílio, de orientação, mas a gente não está aplicando na gente. Por quê? Estamos sendo o quê? Bobos, não é? Para não dizer algo mais grave, né? E Joana continua aqui. Refugia-te na paciência, como eu já disse. Cultiva ideias superiores apesar de tudo. Quão bom é
quando nós buscamos a sintonia do alto, a sintonia espiritual superior. Cultiva ideias superiores, apesar de tudo, apesar da dor, apesar dos muitos desencarnes, apesar da violência que viemos a sofrer, da opressão que viemos a sofrer, nós devemos cultivar bons pensamentos, porque quando nós estamos assim fazendo, nós estamos buscando também boas companhias. Quando eu busco coisas que são, digamos assim, de um teor mais baixo, né? Eu estou me associando também a pensamentos assim, tanto de encarnados quanto desencarnados. Então a gente deve buscar a companhia do que é bom, do que nos eleva. E é esse convite que Jesus nos traz e que Joana nos traduz aqui. Liga-te ao bem atuante pelo pensamento, e o bem, por fim, atuará sobre ti. Veja só, liga-te ao bem atuante pelo pensamento. Quando nós pensamos, nós estamos emitindo forças, energia, e essa energia ela é trocada constantemente. Então, quando nós estamos pensando no bem, estamos nos associando a quem também pensa no bem, a quem também busca fazer o bem, a quem também busca equilíbrio. Então, quando nós tentamos manter essa linha, tentamos ter o equilíbrio para que esse pensamento ele não baixe de teor, certamente nós seremos e somos auxiliados, somos bem acompanhados pela espiritualidade maior. E ela diz, e o bem, por fim, atuará sobre ti. A aflição, que ela diz aqui no início, não te aflige nem te queixe. A aflição, ela terá fim, porque o bem atuará sobre nós. Não mudando a situação, muitas vezes, a doença não vai muitas vezes ser tirada de nós, mas vai fazer com que a gente, a prece, essa sintonia com o alto, vai fazer com que eu encare de maneira diferente, que eu venha a aceitar, venha a compreender que eu não estou passando aquilo simplesmente porque foi sorteada. Olha, toma aí, Adriana, uma enfermidade, né? Uma dificuldade, uma humilhação. Não, eu fiz algo para isso. Se eu estou sendo ferida, certamente outras pessoas eu feri. Não só nessa vida, mas também em outras existências. Nós ainda fazemos muitas coisas erradas. Temos muitas atitudes que nos envergonhamos, que não teremos coragem de anotar que nós fizemos, porque alguém poderia ler. Então, se nós fazemos ainda hoje, que já temos o esclarecimento da doutrina espírita, que já buscamos nos manter retamente de acordo com esses ensinamentos, claro que caindo e levantando, né? Nem sempre a gente acertando, porém, certos, né? Porém, buscando o bom caminho. Se nós, apesar disso, ainda erramos, que dirá em outras existências que a ignorância era muito maior, que nós aprendíamos que a violência era a única maneira de se lidar com as coisas. E hoje nós temos o reflexo das nossas atitudes de antes, não é? Então, continuando aqui o nosso roteiro. Joana, realmente, ela nos traz luz a respeito disso. Ela nos traz a importância de que nós devemos dar a prece, as boas vibrações, a elevação do nosso pensamento. Né? Tem um outro trecho aqui do Evangelho que eu quero ler, que é do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Deixa eu ver aqui. Eu marquei, mas eu não estou achando aqui. Espera aí, rapidinho. Aqui que é de Santo Agostinho aqui. Achei. Diz assim. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Isso nos traz o ensinamento de que a nossa visão materialista, a nossa vida, muitas vezes,
nos demonstra o quanto nossa visão ainda é materialista. Enquanto ainda nós fazemos e pensamos as coisas como se a nossa vida fosse acabar no túmulo. Como se ao morrer tudo fosse acabar. Como se só essa vida fosse importante. Mas eu sou espírita, eu não penso assim. Pensamos quando agimos ferindo o outro, não perdoando o outro. Porque amanhã nós retornaremos com ele. E nós ficaremos envergonhados quando nos for mostrado as coisas erradas que a Adriana fez. E, no entanto, em um erro de uma pessoa você não perdoou, Adriana. Hein? Então, nós, apesar de espíritas, muitas vezes temos sim essa visão materialista. Muitas vezes nos comportamos sim como se só as coisas do plano físico fossem vivenciadas por nós, né? Esse consolo que Jesus nos traz, ele não teria sentido, não tem sentido para quem acha que a vida vai cessar no túmulo. Ela sim, ele sim tem voz, ele sim vai fazer ser compreendido se nós realmente pensarmos, enxergarmos, compreendermos, sentirmos, vivenciarmos que a vida ela continua no plano espiritual, ou melhor, a vida é plena no espírito, a vida é plena no plano espiritual. E aqui nós estamos passando apenas breves momentos estes que nós podemos aproveitar em favor de nós mesmos, com certeza, se nos portarmos bem. Se nos portarmos bem diante do sofrimento, a dor, ela é para todos nós, mas o desespero não nos cabe mais. E é essa a lição que Jesus nos traz. Pois quando acreditamos que ele fala a verdade, quando diz que o seu jugo é leve e seu fardo é suave, quando nós realmente colocamos isso como verdade para nós, o nosso pensamento, a nossa maneira de agir muda. Pois nós não nos desesperamos mais. Nós sabemos que a mão do Cristo está sempre a nos estender, está sempre a nos levantar quando nós assim o queremos. Pois muitas vezes nós sofremos, pois muitas vezes nós passamos por dificuldades e não enxergamos que somos auxiliados todo o tempo. Todo o tempo Deus está ao nosso lado. Todo o tempo Ele coloca alguém ao nosso lado que pode nos orientar, que pode nos ajudar. E se essa pessoa não existe fisicamente, se não existe alguém ali encarnado para nos ajudar no momento, certamente temos a companhia dos espíritos amigos. Tem uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho, que todas as cenas humanas têm seus bastidores espirituais. Toda e qualquer situação que a gente possa observar com os olhos materiais, nós tenhamos a certeza de que por trás daquela cena, não vou nem dizer por trás, junto com aquela cena, há também a cena espiritual. Há ali espíritos se regozijando, ficando felizes com o nosso êxito ou com o nosso desespero, com o nosso erro. Dependendo da situação que nós estejamos vivendo, vão ter espíritos lá conosco. Ou melhor, em todas as situações que nós vivenciamos, vão ter espíritos lá conosco. Toda situação que nós passamos, nós temos a companhia dos espíritos. Se nós nos portamos de maneira digna, onde buscamos sim a companhia dos espíritos amigos, onde buscamos o socorro através da prece, da oração, dos bons pensamentos, das boas atitudes, nós somos assistidos por bons espíritos. Mas se nós ainda nos regozijamos no mal, se buscamos ainda ferir o outro, nós também temos companhia espiritual, que pensam juntamente conosco. Então, nós nunca estamos sozinhos. A companhia do Mestre Jesus está constante ao nosso lado, basta que a gente queira, basta que a gente procure seguir os vossos ensinamentos. Nesse mesmo capítulo 6, diz assim: Entretanto,
Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe pelo dever o amor e a caridade. Olha o que o mestre nos impõe, o amor e a caridade. Difícil, não é? Teoricamente não, mas de fato sim, porque não conseguimos ainda amar a todos e ainda não estamos buscando o exercício desse amor. E a caridade, como nos ensina a doutrina espírita, que é a benevolência para com todos, que é a caridade tal qual Jesus nos ensinou, nós ainda não estamos prontos para perdoar, como é o conceito da caridade que Jesus nos coloca. Ainda não estamos prontos para ser benevolentes para com todos, indulgentes para com as faltas alheias, porque nós achamos que só nós temos o direito de errar. Nós nos esquecemos, quão pequeninos que ainda somos, que quanto nós nos esforçamos para acertar e muitas vezes não conseguimos, assim também é o outro. Ele também se esforça. Por que, que nós achamos que só nós nos esforçamos? Não é verdade? Então, que essa lição, que esse capítulo seja lido por nós, seja estudado por nós, que seja sentido por nós e seja aplicado por nós. Que encontremos em Jesus o verdadeiro consolo. Que tenhamos a certeza de que Ele não nos desampara, que nós estamos amparados pela sua mão amiga, que Ele está ao nosso lado. Venha, Adriana, levante, pare de errar tanto. Você já não é mais criança. Você pode se levantar. Eu estou aqui. Olha os recursos que eu estou te dando. Você se esqueceu que você pode orar? Que você pode se ligar ao Pai através da prece? Então, meus amigos, não nos esqueçamos nunca disso. Não deixemos de nos emocionar com a presença de Jesus, com os ensinamentos dele. Então, essa mesma emoção é que eu compartilho com vocês agora. A felicidade da constatação de que nós não estamos sozinhos, que Deus está ao nosso lado, que Ele está a nos consolar, que Ele está a nos amparar, que Ele está agora nos hospitais, nos locais onde há sofrimento e dor, mas muitos de nós não estamos enxergando a Ele. Muitos de nós não estamos enxergando ao Mestre Jesus. Alguns lembramos dele agora, no dia 25 de dezembro. Mas lembramos muito mais de trocarmos presentes entre nós, de levarmos as crianças, de ensinarmos a elas a grande referência do Natal, que é o Papai Noel, não é? Mas o aniversariante do mês, ele deve ser, do mês de dezembro, e deve ser lembrado, sim. E deve ser lembrado, deve ser homenageado, reverenciado, amado e seguido. É isso que eu busco. Que a gente consiga. É essa a minha esperança e eu certamente sei que também é a esperança de todos vocês. Que Jesus possa sempre nos consolar. Que nós não lembramos dele somente no dia do seu, entre aspas, aniversário, que é lembrar do seu nascimento, né? Mas que nós lembremos dele a todos os momentos, em todos os momentos, a todo instante. Tenhamos a certeza de que o Mestre Jesus sempre está conosco. Eu agradeço profundamente, imensamente, pela oportunidade de falar, de sentir o Cristo Jesus. Que o Pai Celestial possa estar sempre conosco. Obrigada, meus irmãos, pela companhia. Sinto no poder neste momento abraçá-los, chorar junto com vocês, mas fico feliz por mais uma vez estarmos juntos em pensamentos. Se nós nos ligamos pelo pensamento, através do pensamento com os bons espíritos que estão no plano espiritual, nos ligamos também com os encarnados, quando nós pensamos no bem. Então é essa sintonia que nós devemos buscar sempre, para que a gente possa ter o auxílio sempre do Cristo, a sintonia do bem, do dever cumprido, de fazer, não somente ensinar, mas de aplicar o que a gente aprende, de aplicar em nós, em nossa vida, o que nós aprendemos com a doutrina espírita. Esse é o nosso grande desafio, deixarmos a materialidade e
pensarmos mais, vivenciarmos mais a espiritualidade, que nós somos espíritos, que somos imortais, criados por Deus, conduzidos por Jesus para nos amar. Muito obrigada. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigada, obrigada mesmo.